Olá, crianças, espero que vocês estejam bem, tá? Então, nós vamos dar continuidade às nossas aulas de história, né, falando sobre o período da pré-história, certo? Então, vocês lembram que nós finalizamos falando sobre arqueologia, né, geologia, né? Então, nós vamos dar continuidade, certo? Conteúdo: primeiras comunidades humanas. Olha só, a origem do ser humano. Então, como foi que teve, né, esse período, né? Como foi? Então, vamos conhecer mais um pouquinho. Vamos rever também, né? Então, a história é o estudo dos seres humanos em diferentes tempos e espaços. Desculpa, gente. O ser humano nem sempre foi do jeito como é hoje. Conforme esses estudos científicos, a África é considerada o berço da humanidade. Então, a África é considerada o berço da humanidade. Lá foram encontrados os vestígios, né, possíveis, né, os vestígios mais antigos de um ser humano, tá, dos seres humanos. Então, eles possuíram uma aparência física bem diferente, no caso aqui os Australopithecus, né? Certo? Bem diferente da dos seres humanos atuais. Entre eles estão, né, o Talmai, que habilitou a região do Chad há 7 milhões de anos, e o Orion, né, habitados pelos arqueólogos que descobriram os fósseis. Né? Então, os arqueólogos, eles estudam, eles descobrem tudo isso, né, quantos anos, né, quanto foi o período que ele participou, né? Então, tem um estudo muito grande sobre isso, esse conteúdo. Aqui nós vamos falar dos primeiros seres humanos, tá? Então, por volta de 2 milhões de anos atrás, surgiu o gênero Homo, que é homem, ser humano. Os vestígios mais antigos dos primeiros Homo foram localizados principalmente, gente, no leste da África, né, nos países chamados Quênia, Etiópia e Tanzânia. Né? Então, existiram várias espécies de seres humanos. A mais antiga delas foi o Homo habilis, né? Homo habilis. Eles receberam esse nome por serem habilidosos com as mãos, pois eram capazes de criar ferramentas. Né? Então, o nome deles eram homens oh, Jesus, agora enrolei a língua. Habilis, né? Habilis. Então, porque eles eram eram rápidos nas mãos, né? Rápido em fazer as ferramentas, né? Os homens hábeis. Agora vamos dar continuidade, né? Então, eles eram bem rudimentares, né? Que era com madeiras, pedras lascadas, certo? Aí nós vamos falar agora sobre o Homo erectus, né? Por que ele se chama Homo erectus? Ele recebeu esse nome porque sua postura era mais reta que a do homem habilis, né? Então, os humanos dessa espécie, dominavam o fogo, o que permitiu com que eles caminhassem por longas distâncias e vivessem em regiões mais frias. Ela surgiu por volta de 1,6 milhões de anos atrás e foi o primeiro ser humano a deixar a África. Há vestígios de sua resistência na África e na Ásia.
Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre as transformações dos primeiros seres humanos, né? Quais são as transformações que eles aconteceram, né? Então, ao mesmo tempo em que transformavam o, o seu entorno, né? Então, os milhões de anos que separou a origem, né, do ser humano, dos homens sapiens, né, que é o Homo sapiens. O Homo sapiens apresentam muitas transformações, são transformações físicas, né, ocorridas nos próprios, né, dos humanos, né, e transformações culturais que duraram muito tempo, né, e os hábitos dos primeiros humanos assegurarem a sobrevivência, né, a sua sobrevivência, certo? Então, as transformações físicas são feitas, né, são fáceis de perceber, né? Diminuição de pelos e aumento na altura e no tamanho do cérebro. As transformações culturais são percebidas pelo desenvolvimento das habilidades humanas. Então, você percebe-se a transformação, né, com as habilidades humanas, né? As pessoas vão mudando, vão criando, vão se elaborando e aí vai mudando também, é isso? Então, dos nômades aos sedentários. Então, nós vamos saber o que é nômades e o que é sedentário. Então, no início da humanidade, os primeiros seres humanos viviam em constante deslocamento. Eles não paravam, né? Então, tinha aqueles que se deslocavam várias vezes para buscar abrigo e alimento. Por isso, dizemos que eles eram nômades. Então, eles não pararam, não pararam muito tempo nos lugares. Eles ficavam, né, se deslocando, né, à procura de uma melhor vida, né? Alimento e tudo. Então, mais favoráveis para a sua sobrevivência, né? Achavam ou andavam aos pequenos grupos, né, em cerca de 20 pessoas. Com o passar do tempo, os seres humanos desenvolveram a agricultura e aperfeiçoaram suas moradias, né? Então, eles aperfeiçoaram as moradias. Para que conseguisse plantar e colher, as pessoas passavam muito tempo no mesmo lugar. Então, eles ficavam no mesmo lugar, né, para poder organizar a vida, né, ajeitar plantações e tudo. Então, aqui nós temos, lá embaixo tem assim, o paleolítico, quer dizer o quê? Palavra de origem grega, né, quer dizer antigo e pedra, né? Então, né, nesse caso aí, temos aí palavra grega, né, palco antigo e átilos pedra, certo? E aí nós temos o período paleolítico, ou idade da pedra, lascada, né? Por volta de 2 milhões de anos atrás, o Homo sapiens já produzia objetos rudimentares, né, de pedra, né, de madeira, né, para o que? Modelar esses instrumentos. Ele batia uma pedra na outra e, enfim, né, de lascar, ela fazia uma lasca, né, e ajeitava, fazer uma lança na ponta, né, dava para colocar na lança, né, quando fazia o formato, né. Aqui nós estamos falando do Homo sapiens, espécie na qual pertencemos, também surge no continente africano. Seus vestígios mais antigos datam de 2.000 anos aproximadamente, certo? Estudos comprovam que eles se espalhou por todos os continentes, certo? Aqui nós temos mais um conhecimento e aqui, gente, nós vamos finalizar
a nossa segunda aula de história. A tia vai deixar uma, uma leitura, né, para vocês né, fiquem pensando, né, e recebam com muito carinho, tá bom? Então, finalmente chegou aquele momento tão especial de poder dizer: seja bem-vinda, tá? Ou seja bem-vindo, tá bom? Então, beijo da tia Cris, abraço, fiquem com Deus. Até a próxima aula.